Apresento a vocês Axil, um motorista de app com mais dívidas do que vontade de viver. Ele começa o dia como sempre, sem dinheiro, sem namorada e dirigindo um carro que nem é dele, porque pegou num financiamento que vai deixá-lo endividado até a próxima encarnação. Mas pelo menos ele segue sorrindo, afinal, já desistiu da vida. Depois de deixar um passageiro, ele desce do carro para respirar e refletir sobre sua existência. Se tivesse uma votação para destruir o mundo, eu levantaria as mãos e os pés a favor. O cara tá no nível de depressão digno de quem acabou de olhar o saldo bancário e viu que tá negativo. Bem quando a miséria tá batendo forte, aparece um gato. Pequeno, fofinho e com aquele olhar de me dá comida, humano. Axil faz carinho no bichano e, por um segundo, sente paz. Beleza, destruir o mundo pode esperar um pouquinho. Mas essa paz dura menos que salário na conta, porque de repente surge uma maldita louva-a-Deus gigante com lâminas no lugar dos braços. Que diabos? Balbucia ele, enquanto o gato também entra em pânico. Axil nem pensa duas vezes e corre como se estivesse fugindo de um cobrador de dívida. A louva-a-Deus ataca e parte o chão ao meio. Ele se joga dentro do carro, acelera, e ao sair na rua, descobre que caiu direto no inferno. Insetos gigantes por todos os lados, gente correndo e puro caos. Isso aqui virou filme de desastre agora. Grita enquanto desvia de corpos e criaturas monstruosas. Axil pisa fundo no acelerador como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende. Aquela história de querer destruir o mundo era só zoeira, mas parece que o universo não entendeu a piada. E como desgraça pouca é bobagem, uma mosca mutante decide persegui-lo. Na cabeça dele, só passa um pensamento: ele não quer morrer sem nunca ter tido uma namorada. Justo quando tá prestes a desistir, a tela do carro acende com uma mensagem de alerta. Algo chamado Sistema RSD começa a instalar. Ele não entende nada, mas se for um hack que vai salvá-lo, então seja bem-vindo. Só tem um problema. A instalação tá mais lenta do que download de jogo pesado no Wi-Fi do vizinho. Enquanto isso, o apocalipse bicho segue a todo vapor. A mosca começa a cuspir larvas nojentas, formigas gigantes bloqueiam o caminho, e Axil precisa provar que anos dirigindo por aplicativo serviram para alguma coisa. Com uma precisão que nem no exame de direção, ele desvia dos obstáculos como se estivesse no nível insano de um jogo de corrida. Por um momento, ele se sente invencível, o melhor piloto do fim do mundo. Mas a realidade dá um tapa na cara dele quando uma barata do tamanho de um caminhão cai bem em cima do carro. Sem tempo para pensar, ele pisa fundo no acelerador. O impacto balança tudo, mas ele segue em frente. Chega até a acreditar que escapou, até que uma vespa mutante surge do nada e crava um ferrão no ombro dele. A dor é absurda, mas ele tenta não perder o controle do carro. Não tem tempo para reclamar, porque bem na frente, um besouro colossal aparece, com olhos vermelhos brilhando como luz de alerta. Sem chance de reagir, a criatura atropela o carro com tanta força que ele sai voando em pedaços. Mas Axil não é qualquer um, ele é arremessado pelos ares segurando o volante, como se isso fosse resolver alguma coisa. Enquanto o pânico toma conta da mente dele, só resta aceitar o destino com resignado "tô ferrado". Mas, no último segundo, o sistema finalmente termina de instalar e começa a atualizar o veículo, envolvendo tudo em efeitos visuais dignos de um jogo AAA. Do nada, o carro volta, mas agora não é mais um simples veículo. Agora é um tanque de guerra, mais blindado que a autoestima de um protagonista de shonen. E para completar, surge uma inteligência artificial com a estética de idol de anime, que informa que ele desbloqueou um sistema de missões para melhorar o armamento do veículo. Porque, obviamente, no apocalipse, o importante não é só sobreviver, mas sim fazer isso com estilo. A inteligência artificial explica que, já que os monstros estão no modo chefão final, ele vai receber um teste de armamento nível 10. Nem dá tempo de processar a informação e o tanque já está cheio de canhões, metralhadoras e um arsenal que deixaria qualquer jogo de guerra com inveja. Nesse exato momento, o besouro rinoceronte decide tentar mais um ataque. Mas agora o protagonista não tá pra brincadeira. Sem hesitar, ele dispara sua nova arma e um laser colossal atravessa o inseto como se fosse papel. A explosão ilumina a cidade inteira, e Axil finalmente respira aliviado, entendendo que agora tem em mãos o veículo definitivo para enfrentar o apocalipse. Agora, no comando de sua máquina de destruição em massa cheia de tecnologia digna de um jogo pay-to-win, Axil parte para cima do enxame de insetos mutantes. Com um sorriso confiante, ele solta uma chuva de balas e lasers, transformando as criaturas em confete radioativo. Tudo parece estar indo perfeitamente, até que a assistente virtual joga um balde de água fria,
essa melhoria é só uma versão de teste e vai sumir logo. Se ele não quiser virar um figurante de filme de terror B, precisa dar um jeito nisso. As melhorias desaparecem e o sistema avisa que ele só tem um mísero ponto de aprimoramento. Com um suspiro de derrota, ele decide investir em assistência médica pro carro, porque o ferrão da Vespa tá começando a inchar feio. O veículo ativa um sistema de cura, mas o processo é lento, e com a quantidade de monstros atrás dele, não sabe se vai se curar antes de virar janta. Para piorar, sua nova assistente holográfica informa que, se quiser melhorar seu carro, precisa cumprir missões. No mesmo instante, a primeira missão chega: completar uma entrega. Axil trava. O sistema tá de zoeira com a cara dele? Agora ele é um Uber do apocalipse. Sem opção, aceita a missão e segue para o ponto de coleta. Chegando lá, encontra uma passageira inesperada, uma waifu lindíssima, mas visivelmente ferida. Sem perder tempo, a garota entra no carro e ordena: me leve para a cidade de Xiaoqiu. O jogo, quer dizer, a fuga, continua. Axil, com sua melhor cara de atendimento ao cliente, garante à passageira que a segurança dela é sua prioridade, mesmo que, por dentro, só esteja pensando em como upar seu carro. Depois de uma derrapagem digna de filme de ação, eles chegam ao destino em segundos. A missão é concluída e o sistema lhe dá outro ponto de melhoria. Mas a passageira congela ao ver a cena à sua frente. Sua casa foi reduzida a escombros. Com lágrimas nos olhos, ela murmura os nomes de sua família, enquanto a raiva e o desespero tomam conta de seu rosto. O protagonista, que já sente o cheiro do drama a quilômetros de distância, tenta acalmá-la, mas a garota entra em modo berserk. Seus olhos brilham em um vermelho demoníaco enquanto começa a repetir malditos insetos como um disco riscado. Axil observa a cena e só consegue pensar: ferrou, ela enlouqueceu de vez. Antes que possa reagir, a garota muda completamente. Seu rosto exibe um sorriso perturbador. O clima fica pesado, pesado demais. De um segundo para o outro, a garota perde o que restava de sanidade e parte para cima do protagonista como uma predadora faminta. Com garras afiadas e olhos esbugalhados, ela grita de fúria descontrolada, acusando-o de ser um daqueles malditos insetos. O prota, em um misto de surpresa e horror, tenta se defender enquanto desvia dos ataques dentro do carro. Sua mente corre a mil. Não bastava os insetos gigantes, agora as pessoas também estavam mutando. Desesperado, ele clama por ajuda ao sistema, esperando que sua inteligência artificial lhe ofereça uma solução milagrosa. Mas a assistente virtual, com a empatia de uma torradeira, responde que eliminar passageiros não faz parte de sua jurisdição e que, basicamente, ele que se vire. Axil sente que foi traído até pelo próprio sistema. Mas então, lembra que ainda tem o ponto de melhoria recém-conquistado. Com uma velocidade que nem sabia que tinha, ordena gastar o ponto em armamento e disparar. A inteligência artificial executa a ordem e, em um instante, um projétil de energia acerta a garota mutada, que cai no chão na hora. O protagonista, ainda ofegante, a observa. O perigo passou, pelo menos por enquanto. Mas quando finalmente acha que pode respirar aliviado, nota algo estranho em seu corpo. Sua ferida ainda não cicatrizou. A inteligência artificial informa sem rodeios que os suprimentos médicos do veículo acabaram, então a regeneração está pausada até que ele consiga mais. Com a adrenalina ainda correndo no corpo e a ferida aberta, Axil chega a uma conclusão simples: se não quiser morrer por infecção, precisa encontrar suprimentos médicos agora. O hospital mais próximo parece a melhor opção, mas se aventurar num mundo lotado de insetos do tamanho de caminhões não é exatamente um plano genial. Ainda assim, ele pergunta ao sistema se tem algum equipamento de iniciante. Resposta: a mesma pistolinha que ele usou para sobreviver até agora. Perfeito! Chegando ao hospital, tudo parece tranquilo, tranquilo até demais. Um cara fortão, segurando um cano de metal, vigia o local enquanto uma mulher de cabelo verde vasculha a área de suprimentos médicos. Mas antes que Axil possa se apresentar com seu incrível carisma de motorista do apocalipse, um inseto voador do tamanho de uma moto aparece, faminto por carne humana. A mulher esquiva o ataque com a agilidade de quem claramente já teve dias piores. Mas o monstro não desiste. Então, ativando seu instinto de herói improvisado, o prota saca a arma e mete bala, mandando a criatura pro além. A mulher, surpresa, pergunta quem ele é. Axil, com a confiança de alguém que improvisa sua vida a cada 5 minutos, ajeita os óculos de sol, imaginários, e solta. Só um motorista do Didi que estava passando por aqui. A cena nem dura muito porque o barulho do tiro atraiu um enxame de pulgas mutantes, e nenhuma delas parecia estar a fim de fazer amizades saudáveis.
A mulher grita para ele se esconder, e os dois correm para uma sala, trancando a porta no último segundo. Dentro do quarto, a situação fica estranha. Eles estão perto. Perto demais. Axil percebe que sua nova aliada tem um equipamento bastante avantajado. A mulher, vermelha como um tomate, não consegue reagir enquanto ele sussurra baixinho para ela manter a calma e ficar quieta. Afinal, ninguém ali queria virar lanche de pulga mutante. O silêncio era tão pesado que até os insetos do lado de fora pareciam envergonhados. De repente, Axil sente algo que não deveria estar tocando. Mais rápido que um raio, ele puxa a mão de volta e solta uma desculpa torta. Mas não há tempo para constrangimento, pois as pulgas finalmente vão embora, e ambos conseguem respirar aliviados. Justo quando Axil achava que tinha um tempinho de paz, sua ferida decidiu lembrá-lo de sua existência. A mulher verificou o ferimento e confirmou o óbvio: estava infeccionado. Quando perguntou como aquilo aconteceu, ele respondeu, com a maior naturalidade do mundo: foi uma abelha gigante. Mas o estranho aconteceu depois. Os olhos da mulher brilharam em um tom dourado. Antes que ele pudesse reagir, ela disse que o ajudaria a tratar a ferida. A médica não perdeu tempo e pegou um bisturi, com a precisão de quem claramente já assistiu episódios demais de Grey's Anatomy. Axil, por sua vez, percebeu que a mulher não parecia surtada como sua última passageira, então achou melhor ficar quieto e deixar ela fazer o trabalho, pelo menos até ouvir um fatídico. Sem tempo para anestesia. Nesse momento, ele começou a repensar todas as decisões que o levaram até ali. Mas o que o surpreendeu foi que a dor era estranhamente leve. Como se, em vez de uma ferida infeccionada, ele só estivesse tirando uma farpa do dedo. A médica trabalhava rápido. Muito rápido. Com uma precisão absurda, ela limpou, costurou e fechou a ferida num tempo recorde, como se tivesse um turbo ativado nas mãos. O protagonista ainda estava tentando processar o que aconteceu quando viu a médica simplesmente desabar de cansaço. Ele conseguiu segurá-la antes que ela caísse no chão, e, mesmo visivelmente exausta, ela tentou disfarçar, dizendo que estava tudo bem. Enquanto recolhiam as coisas, Axil não conseguia tirar da cabeça o quão estranha era aquela situação. A velocidade daquela cirurgia não era normal, nem mesmo entre os médicos mais experientes. Será que o apocalipse deu poderes especiais para algumas pessoas? Antes que pudesse chegar a uma conclusão, notou algo na escuridão do corredor, um monte de olhos brilhando na penumbra. E assim, com o perigo espreitando de novo, o Du decidiu que era melhor dar o fora dali. Mal teve tempo de reagir antes que uma pulga mutante, maior e mais feia que as anteriores, saltasse sobre ele. Instintivamente, disparou, acertando o alvo, mas a criatura seguiu avançando como se levar bala no peito fosse parte da rotina. Ao ver o quanto aquela coisa era resistente, percebeu que não estava lidando com qualquer inseto, e sim com um espécime bem mais perigoso. E como não havia necessidade de descobrir quem aguentava mais dano, optou pela melhor estratégia possível: sair correndo o mais rápido que podia. Segurando a doutora pelo braço, ambos dispararam pelos corredores, mas a criatura não dava trégua. Lei Ki, ainda exausta da cirurgia, começava a ficar para trás, e Axil percebeu que não iam durar muito tempo nessa perseguição. Quando a situação parecia prestes a dar muito errado, ele gritou desesperado por ajuda e seu próprio veículo blindado arrebentou a parede do prédio, destruindo tudo no caminho. A inteligência artificial então comentou, num tom bem casual, que ele poderia simplesmente ter chamado o carro mentalmente, ao invés de causar esse espetáculo todo. Mas não havia tempo para discutir. Assim que acharam que tinham uma chance de fuga, a pulga começou a emitir um som estranho, algo que parecia um sinal de alerta. E então entenderam, estava chamando reforços. Sem perder tempo, Axil pegou a doutora e pulou para dentro do carro. Fechou a porta com a velocidade de alguém que viu um inseto mutante chegar perto demais. Acelerou sem olhar para trás, enquanto as pulgas mutantes guinchavam, indignadas. No meio da fuga, a inteligência artificial holográfica apareceu flutuando e garantiu ao prota que só ele podia vê-la e que poderia se comunicar com ela mentalmente. Mas antes que pudesse relaxar, veio a bomba. O carro sofreu danos na colisão e, se não fosse consertado logo, ia desmoronar pior do que amizade em grupo de WhatsApp. Axil, na esperança de um milagre, perguntou se não tinha alguma melhoria mágica para consertar tudo. A inteligência artificial confirmou que sim, mas precisava desbloquear mais níveis antes. Então, por enquanto, a solução era tradicional: esforço e, provavelmente, pechinchar com o mecânico. Enquanto isso, Lei Ki, ainda recuperando o fôlego, finalmente se apresentou. Um novo aviso de missão apareceu diante dos olhos do prota.
escoltar a doutora de volta ao refúgio dos sobreviventes. A recompensa? Boa demais para ser verdade. Mais 3 níveis no veículo e mais 1 no limite de passageiros. Axil não era burro. Sabia que algo tão fácil assim só podia ser cilada. Mas se tinha uma coisa que ele nunca recusava, era a chance de tunar seu carro de graça. Chegando ao refúgio de Waiyuan, os sobreviventes receberam Lei Qi como uma heroína. Ela confirmou que trouxe todos os suprimentos médicos e ferramentas, garantindo que a viagem valeu a pena. Enquanto Axil conferia seu painel de melhorias, a inteligência artificial lembrou de um pequeno detalhe: o custo de upgrade aumentava progressivamente. A primeira melhoria custava 1 ponto, a segunda 2, e assim por diante. Ou seja, ele não poderia simplesmente sair gastando tudo em armas sem pensar no futuro. Além disso, achou melhor esperar até sair do refúgio para melhorar o carro. Afinal, seria meio suspeito se, do nada, seu veículo virasse um tanque de guerra na frente de todo mundo. Um cara curioso começou a analisar o carro de Axil, claramente impressionado. O prota já ia mandar ele se afastar, mas Lei Qi garantiu que não precisava se preocupar, ele era o mecânico do refúgio. O sujeito então agradeceu Axil por ter salvado a doutora e disse que o carro não tinha danos tão graves. Em meia hora, estaria pronto. Enquanto isso, Lei Qi cuidava dos feridos e ofereceu algo para Axil comer. Ele aceitou, mas já estava pensando no seu próximo passo. Mas a paz não durou muito. Depois de um tempo, um grupo de encrenqueiros apareceu do nada, com aquela clássica vibe de somos os vilões genéricos da rodada. Um deles apontou para Axil e exigiu saber o que aconteceu com o tal de Qianzi, que, aparentemente, deveria ter voltado com Lei Qi. Quando não conseguiu a resposta que queria, soltou uma ameaça ridícula: se entregasse as chaves do carro, esqueceriam o assunto. Axil já estava cansado desse tipo de clichê, brutamontes achando que a força resolve tudo, só porque acreditam que o mais forte pega tudo para si. Decidido a poupar tempo, sacou sua arma e deu um tiro na orelha do cara. O grito foi tão alto que até os insetos gigantes lá fora devem ter se arrepiado. Mas antes que a treta pudesse escalar, uma explosão sacudiu o refúgio. O prota, vendo o fogo refletido em seus óculos, que ele nem usa, mas imagina que sim, só conseguiu murmurar: droga! Como se já não tivesse problemas suficientes. Axil tem 3 pontos de melhoria sobrando e uma decisão difícil pela frente: defesa, velocidade ou, finalmente, meter armas decentes no carro. Se quiserem ver como ele vai gastar esses pontos e qual será o próximo caos, deixem aquele like e comentem para garantir a parte 2.